E eu acredito que o ponto de partida para uma cirurgia plástica é, de fato, buscar um profissional adequado e realmente alguém que possa tirar as principais dúvidas relacionadas a esse tipo de procedimento, certo, doutor? Certo. A gente tem que abordar o paciente, explicar os riscos, complicações que podem acontecer, resultados que a gente pode atingir, porque às vezes o paciente fala assim, o risco é zero, não tem risco nenhum, né? Eu falo, não, você está passando por um procedimento cirúrgico. A gente gostaria de escutar isso, é zero. Sim, é zero, né? Mas não é. O que a gente faz? A gente tenta buscar esse risco trazendo para próximo a zero, né? Mas nunca a gente vai poder afirmar que é zero, né? Porque a biologia, a medicina, não é uma ciência exata, né? Então, por mais que a gente tenha técnicas, tenha tecnologia, aparelhagens, tudo, a gente minimiza e pode dar o suporte caso aconteça alguma intercorrência. Mas eu nunca vou vender um procedimento, né, indicar um procedimento falando que o risco é zero, simplesmente para fazer. Então, ela precisa saber desses riscos, precisa saber se a gente vai chegar no resultado, porque às vezes elas também vêm com pensamentos, né, fantasiosos em relação ao resultado. Uma pessoa precisa adequar essa expectativa. Isso. Nessa primeira consulta, nesse ponto de partida, depois que a pessoa entendeu se ela realmente quer, a relação do desejo e sua própria vontade, ela tem que, esse ponto de partida da consulta, ela tem que entender a expectativa e a fantasia, não é, doutor? E outra coisa importante também, essa avaliação que a gente faz, avaliação física, avaliação clínica e exames laboratoriais de imagem, também vão indicar se a pessoa tem risco ou não. Por exemplo, pessoas com índice de massa muito alta, elas têm um risco mais elevado de fazer qualquer procedimento cirúrgico, né? Então a gente deixa elas bem conscientes sobre isso. Lógico, hoje é bem melhor você operar, você consegue dar um resultado melhor para um paciente que está com uma obesidade grau 1, um sobrepeso, do que há 10, 15 anos atrás? Com certeza. É mais seguro fazer o procedimento hoje do que naquela época? Com certeza. Mas, né, a gente indica isso para os pacientes avisando, tem seus riscos, né? Porém, hoje a gente consegue determinados resultados. Para você, vai ser satisfatório? Não vai ser satisfatório. Então, ela precisa também entender como é o corpo dela e o que ela quer de resultado, né? Às vezes, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa com índice de massa 40, que já tem uma indicação para uma cirurgia bariátrica, ela quer fazer uma lipo, achando que vai ficar magra, né? Então, a gente tem que orientar, a gente faz essa orientação na consulta, explica, né? Indica qual procedimento que ela tem que fazer para depois ela poder fazer a cirurgia plástica. Eu nunca me esqueço que tem duas questões que o senhor fala aqui no Conexão, tanto aqui na TV Cultura quanto na Rádio Morada, que você não está aqui para vender saúde, que eu acho isso importantíssimo, que saúde não se vende, se conquista, e também essa questão do emagrecimento. Cirurgia plástica não emagrece. Isso. E isso é tão importante a gente ouvir isso, porque muitas pessoas vão ao encontro da cirurgia acreditando num super emagrecimento, num milagre, e na realidade não é procedimento para emagrecimento, certo, doutor? Isso mesmo, tá? Então o que acontece? Numa lipoaspiração, por exemplo, você vai perder um pouco de peso? Vai, mas esse não é o intuito da cirurgia, né? A cirurgia para perder peso é a cirurgia bariátrica. A cirurgia de contorno corporal é a plástica. Então a gente consegue melhorar contornos. Então, por exemplo, pacientes que estão já numa obesidade de grau 1 e vai fazer uma cirurgia plástica com lipoaspiração, não adianta, ela não vai ficar com um corpo igual o teu, né? A gente não pode tirar toda a gordura, além do que a gente aumenta o risco para ela sobre as cirurgias e a gente vai causar uma flacidez tão grande na pele que ela vai ficar, né, tendo que fazer outros procedimentos de cirurgia plástica para remoção dessa pele em excesso, né? Então, a gente sempre tem que conversar com o paciente e falar, emagreça, não, quer fazer uma lipo nessas condições que você está? Vai ter que fazer uma abdominoplastia. O jogo é sempre limpo. Sim, porque a gente, pelo menos eu, né, como você falou, eu não vendo saúde, eu não vendo procedimento ali, tá? Eu indico, tá? Eu oriento. Aí o paciente que decide se vai fazer ou não a cirurgia. Tá? Então é nesse aspecto que a gente tem que trabalhar, ver o que o paciente quer, as condições que ele apresenta, os resultados que a gente pode chegar, e se casar tudo e ele aceitar, né, aí ele faz o procedimento.